Você sabe o que significa o termo C-Level? Ele é usado para nomear o grupo de executivos que ocupam os maiores cargos de uma empresa. Neste episódio, você entende melhor as funções do C-Level, o que o mercado espera dos profissionais na posição e como alcançar essas posições de liderança. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corrêa e esse é o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para falar sobre o C-Level, eu vou receber hoje o Paulo Freitas, coordenador do Leadership Academy da SPM, e o Newton Freire, professor da SPM que já ocupou diversos cargos C-Level. O episódio de hoje está sendo gravado em um dos andares mais tecnológicos da SPM Tech, em um laboratório onde os estudantes têm aulas sobre Big Data, Data Science, mineração de dados e outros temas relacionados à tecnologia. Dá até para escrever nessas mesas lousa e nas paredes também. Paulo, Newton, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que prazer enorme ter vocês aqui para essa gravação do Lifelong Cast. Ok, prazer é nosso. Prazer é meu, prazer estar junto com o professor Paulo, junto contigo, Caio, e seus ouvintes. Queridos, vamos começar então a nossa conversa com as definições e vamos oferecer também um pouquinho de contexto para quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. O que é o C-Level, né, que a gente escuta geralmente, a gente vê em todos os lugares, e quais são os cargos que são considerados desse nível em uma empresa? Porque a gente fala, é o CEO e tal, mas expliquem para mim um pouco mais como que se define o C-Level e essas pessoas que estão aí configuradas nessa posição dentro da empresa. Posso começar, Newton? Por favor, Paulo. Bom, o C-Level é uma sigla inglesa, né? Chief, ou seja, pessoa responsável por determinados temas dentro da empresa. Então, o CMO, por exemplo, Chief Marketing Officer, ou seja, responsável pela área de marketing de uma empresa. Né? CFO, Chief Financial Officer. Então, tudo que, digamos assim, interesse a gestão da empresa, um determinado tema vertical, aquele responsável por aquele tema é o Chief, ok? E isso tem, digamos assim, tem criado novas perspectivas, novas áreas, por exemplo, innovation, transformation, ou seja, isso não está mais fechado apenas naqueles clássicos, né? Então, esse, vamos falar assim, é a base do nome ou do termo C-Level. Normalmente são posições que, tradicionalmente, a gente nomeava como presidente, vice-presidente. As empresas americanas usam muito vice-presidente, as europeias diretor, mas é a primeira linha de executivos de uma empresa ou uma organização, né? E eu queria perguntar para vocês quais são as principais exigências do mercado para esses profissionais C-Level, né? O que as empresas esperam desses profissionais e justamente quais os conhecimentos e formações que há essa expectativa de que essas pessoas tenham? Então, vamos lá. Expectativa. Né? Expectativa é um leque muito amplo de expectativas, mas eu acho que tem algumas que vale destacar porque funcionam para todas as posições de C-Level. Tem um aspecto de liderança muito importante. A liderança para dentro da organização, mobilizadora, da organização, liderança externa também. Normalmente essas posições de C-Level são posições em que quem está ocupando funciona como um embaixador da empresa na indústria, né? Então a questão de liderança para dentro da companhia e externamente no mercado é muito importante. A outra que eu destacaria é a questão de visão estratégica, né? Vamos dizer assim, a liderança da organização que determina a visão, determina a estratégia. Então, trabalhar com capabilities fortes de visão estratégica é muito importante, né? E para não estender muito, acho que o outro aspecto é que cai para todos os C-Levels, responsabilidade de todos os C-Levels, não só do Chief HR Officer, é a questão de talentos, gestão de talentos, gestão de pessoas. É uma parte enorme do job de um C-Level em qualquer organização e assim tem que ser. Eu vou complementar um pouco o que o Newton colocou, concordo 100% com o que ele está colocando, mas tomar decisão é uma competência importante, ou seja, ter coragem, ter, digamos assim, o senso de urgência, muitas vezes, de tomada de decisões. Né? E tem uma questão que é importante, que está por trás da tomada de decisão, é fazer escolhas.
Uma empresa, qualquer que seja, dentro de uma indústria, tem recursos limitados. E você tomar a decisão correta Escolher uma quais arte. batalhas você vai travar, né? Exatamente. Ou seja, decisões corretas, né, é uma questão fundamental. Um bom C-level, ou seja, em qualquer área que ele esteja, é aquele que toma as decisões corretas. Ou seja, ele vai ter que abandonar determinados projetos e tomar ou amplificar outros. E a gente estava falando um pouco aqui de formação para C-level, né? O profissional que busca a ascensão da empresa, ele já começa defendendo bem a sua ideia, porque na hora que ele vai expor para o C-level o seu projeto, a sua ideia, né, ele vai concorrer com diversas outras ideias e projetos dentro da própria empresa. E para fazer com que aquele C-level escolha o dele e não escolha o outro, ele tem que estar muito bem embasado. Isso eu falo para os meus alunos fortemente, ou seja, você tem que convencer o tomador de decisão que o seu projeto, a sua ideia, né, é melhor do que a outra, é mais estratégica, é mais urgente, né? Então, essa competência já se começa a adquirir desde o início, né? E, enfim, e aí, a partir do momento que você começa a convencer vários projetos, vários C-levels, e que as suas ideias são boas, você começa a ter notoriedade na sua empresa. Exatamente. Okay? E você vai cavando ou vai direcionando o seu caminho para obter a posição de C-level. E vai justamente aglutinando essas responsabilidades, né, dependendo ali, obviamente, da sua posição, de que se a ideia foi sua, ok, você é o pai dela, vai lá. Sim. Mostra pra gente que foi uma boa decisão. E eu sei que há uma grande diferenciação, afinal de contas, a gente já falou aqui durante as nossas considerações na primeira pergunta, de que varia, né? O CEO tem as suas obrigações, CFO, CPO e todas essas coisas, toda essa sopa de letrinhas, mas vocês conseguem definir para mim, mais ou menos assim, como que é o dia a dia do profissional em uma posição de C-level e quais são os desafios de quem ocupa uma posição dessas. A gente já colocou aqui com bastante clareza de que a tomada de decisões e todas essas coisas faz parte do dia a dia, o beabá ali de uma pessoa que está nessa posição. Mas vocês conseguem trazer alguns outros exemplos de que alguém nessa posição de direção, de chief, ela passa ali na sua rotina? Bom, vou começar. Na verdade, falando por experiência própria, eu tive posições de C-level durante muitos anos, décadas, junto com empresas multinacionais aqui no Brasil e fora. E é um desafio constante o balancear o foco do curto prazo com o longo prazo. Tá? Prioritariamente, o desafio da dinâmica de trabalho é você privilegiar o longo prazo. Está na mão, está na cabeça, no coração do C-level, olhar pelo longo prazo da companhia. Então, esse balanço é um balanço bastante importante. Eu acho que tem dois outros aspectos, para não estender demasiado, mas tem um aspecto para dentro da empresa que tem muito a ver com liderança de pessoas, de times. Né? Você criar as condições, seja qual área funcional você estiver liderando, ou seja você o Chief Executive Officer da companhia, mas criar condições de fato para o seu time performar. Tá? Então, essa é a liderança para dentro do negócio. E uma para fora do negócio, que é a liderança na indústria. As posições de C-level nas companhias, elas têm um papel externo muito importante. Tá? Pode ser desde buscar oportunidades, mas posicionar de fato a empresa no seu segmento, na sua indústria, questões de temáticas de regramentos, de legais, a parte toda corporativa da empresa, tudo isso é uma responsabilidade que o C-level assume em nome da companhia. Então, acho que tem esse lado de balancear o foco, de fato, privilegiar o longo prazo, olhar para dentro e liderar times, criar condições para eles serem bem-sucedidos, e a questão externa de posicionar a empresa no mercado para capturar as oportunidades que existam. Isso é totalmente de acordo. Só que, hoje em dia, essas funções estão cada vez mais difíceis e desafiadoras. Né? Eu participei também, fui posições de C-level, CEO e de board também. Então, eu percebo o seguinte, hoje em dia, olhar para o longo prazo está cada vez mais difícil para o C-level, porque a pressão dos acionistas, a pressão do board
para obter resultados de curto prazo, a sobrevivência da empresa é muito forte. Então, essa capacidade de negociar com o board e ter, né, pequenas e grandes conquistas de curto prazo para ser base para o longo prazo, né, é fundamental. Né? Esse é o ponto que o Nilton também colocou, que se precisa esse olhar não só interno, que é fundamental, ou seja, de você estar inspirando pessoas, né, ser o coach de pessoas, né, mas o olhar e a visão e a respeitabilidade externa é muito importante. Eu já participei de empresas, né, como Border, né, como conselheiros, que a nossa capacidade de mostrar para o mercado um determinado posicionamento foi muito facilitada com a determinada contratação de um nome, que representava aquele posicionamento. Então, muitas vezes, você é um C-level de uma determinada empresa, mas você é um C-level do mercado, né? Então, o mercado entende o que você pensa, o tipo de competência que você tem e o resultado que você pode trazer. Então, uma vez que você é chamado para uma determinada empresa, significa efetivamente que aquela empresa está por aquele caminho. Então, muitas vezes é sinônimo de posicionamento, é sinônimo de direção. Então, esse ponto eu queria enfatizar, realmente é verdade. Isso é muito importante. O Paulo, estendendo um pouquinho mais no ponto que ele falou, a gente chama stakeholder management, né? Qualquer negócio tem tantos stakeholders internos e externos, né? Seja o conselho, para os que são organizados dessa maneira, seja os próprios funcionários, colaboradores, seja a comunidade e os agentes da comunidade em que aquele negócio atua, consumidor, cliente. E essa primeira nível de interlocução, mais de alto nível com os stakeholders, ela é responsabilidade do C-level da companhia, né? E é algo que precisa ser compartilhado entre todos, não pode ficar só com o responsável por temas corporativos ou só com o CEO, né? É algo que todos os C-levels, em geral, nas companhias mais organizadas, são preparados, inclusive, para poder fazer essa interlocução com tantos stakeholders distintos. E é muito interessante quando vocês levantam esse ponto, né, de que dependendo da importância da sua empresa dentro do mercado dela, você acaba virando não só a porta-voz da sua empresa, mas também do mercado como um todo. Sim, isso é verdade. E eu queria ainda acrescentar um outro ponto, sem querer estender o tópico, mas é um tópico muito relevante. Nós estamos vivendo hoje um ambiente de altíssima imprevisibilidade, diferente do que se vivia há 15 anos atrás. Então, a posição de C-level hoje tem que estar muito, mas muito atenta, né, às questões de transformação, né? Ou seja, pequenas empresas, o que a gente chama de mavericks, desafiam a indústria e você precisa estar muito atento a essas questões, né? Ou seja, quando a gente está falando dos stakeholders, um dos principais stakeholders que a gente hoje tem, que sempre esteve, mas hoje cada vez mais, é o consumidor. Ou seja, entender o comportamento e as mudanças profundas que vêm acontecendo, né, com o consumidor é algo fundamental, porque é uma das principais alavancas de inovação necessárias são, digamos assim, os novos comportamentos dos consumidores, né, associado às novas perspectivas e possibilidades tecnológicas. Então, a gente costuma falar o seguinte, o C-level, qualquer que seja, a gente está não só CTO, o CIO, mas o CEO, o CMO, tem que ser agentes tecnológicos, ou seja, tem que estar muito atento com muitas novas possibilidades das tecnologias e o comportamento do consumidor mudando constantemente, né? Ou seja, para vir, né? Ou seja, para buscar inovações em pontos de transformação da sua empresa. Ou seja, cada vez mais o C-level são agentes desafiadores da própria empresa. Okay? Exato. Não podem mais sentar naquela... Eu trouxe a empresa até aqui, então, ok, tem sucesso. Não é mais garantia de nada. Não. Esse é o ponto, né? Esse é um exemplo, uma ilustração bastante precisa do que é o papel do C-level, né? Na verdade, o C-level tem uma responsabilidade de não ser sequestrado pela entropia que existe dentro da organização a qual ele ou ela lidera, tá? O que é muito comum, né? Muito comum, muitos stakeholders, você tem que responder para o board, você tem o seu target, você tem equipe, você tem
como que você mantém o seu pensamento informado a partir do mercado, a partir do contexto externo, né? Isso é uma tarefa importante, crucial, né, no job do C-Level. E eu queria perguntar para vocês também que, claro, que dependendo, né, da empresa, dependendo da situação dela, a gente vê, né, principalmente em unicórnios, o founder subindo, né, e sendo essa pessoa ali, assumindo essa posição de C-level, né, já meio que automaticamente, né, porque afinal de contas fundou a empresa e tudo mais, mas uma pessoa que, né, tá dentro da organização numa posição comum. A gente até falou um pouco sobre isso antes, né, de justamente propor ali e ganhar e ir arrecadando ali essas responsabilidades para si, para poder ir subindo durante a organização, ali na organização como um todo. Mas eu consigo planejar a minha carreira para eu me tornar um C-level, né? O que eu tenho que fazer e que tipo de qualificação que pode me ajudar? Né? Porque isso a gente já vê algumas situações assim em que grandes empresas elas estão indo ao mercado e procuram, não, eu preciso de um CEO, eu preciso de um CFO e tudo mais. Então são empresas que elas não estão puxando isso de dentro, elas estão indo para fora. Porque a gente precisa de alguém com, às vezes, não tem os vícios e todas essas coisas. Como que vocês falam em relação a essa questão de eu consigo me preparar para ser um C-level? Na verdade, eu te respondo, certamente o Paulo responde muito, eu também respondo muito essa pergunta de muitas pessoas. Na verdade, eu acho que tem alguns pontos aqui que vale a pena tocar. Eu acho que tem um elemento de formação, e aí a gente fala de lifelong learning. Eu acho que se a gente fala exatamente de uma pessoa que está numa posição, quer ocupar uma posição de C-level, ela tem que estar aberta para investir tempo de qualidade na sua formação. E aí tem vários aspectos, inclusive da educação formal, que precisa ser contemplado. Eu acho que tem mais dois outros aspectos que são importantes. O primeiro, é muito importante o indivíduo que quer buscar uma posição de C-level estar aberto a experimentar diferentes áreas funcionais da empresa. Aquele secondment, aquela rotação de job, o fato de assumir mesmo uma posição durante um tempo significativo em uma outra função, isso é muito importante, porque quando você chega numa posição de C-level, você precisa ter um entendimento do negócio, né, bastante amplo, você precisa entender o que seus colegas no board, no comitê executivo, seja lá a terminologia que for usada na sua empresa, quais são as dores, quais são as possibilidades que existem para cada um. Então, essa experiência cross-funcional que algumas empresas proporcionam, ou que o próprio, cada vez mais, o indivíduo é dono da sua própria carreira, esse indivíduo tem que buscar no mercado, eu acho que é super importante. E eu acho que o terceiro ponto é a questão de você, de fato, ter um coach e um mentor. Aí eu faço uma distinção entre as duas coisas. O coach, de preferência, se for seu chefe, melhor ainda. Tá? Mas se não for seu chefe, que seja alguém de preferência na organização, que você busque, mas alguém que de fato te ajude ali nos seus objetivos mais tangíveis, de curto prazo, né, que te prepare ali com aquele tipo de foco. E o mentor que seja teu conselheiro de carreira. Alguém que provavelmente tem muito mais experiência, já viveu fases semelhantes a que você pretende viver ao longo do seu path de carreira, né? E que possa te orientar. Então, acho que esses três elementos são vitais para que alguém se preparar para uma posição de C-level. É verdade, eu concordo. Esses três elementos são fundamentais. Eu ia adicionar pelo menos mais dois, né? Hoje em dia. Outro elemento que eu considero fundamental é ser empreendedor. Ou seja, a capacidade de não estar acomodado, a capacidade de o tempo inteiro estar transformando o negócio, o tempo inteiro buscar novas possibilidades, empreender dentro da própria empresa. A gente só coloca o empreendedor aquele que busca uma startup, construir alguma coisa. Não necessariamente. Você tem que entender aquele negócio, mesmo que não seja seu, um negócio aberto, listado em bolsa, ou mesmo de uma família que não é sua, mas você está lá. Ou seja, você tem que abraçar aquilo como se fosse teu e empreender, efetivamente. Isso é importante. E o outro ponto é a liderança de pessoas hoje mudou muito. Eu tenho visto, com alguma surpresa ultimamente, vários executivos falando da dificuldade até de questões de saúde,
né, que isso há 10, 15 anos atrás era impossível de ser tocado. Então, você ser um líder mais compreensível, abraçando pessoas, compreendendo o ambiente, compreendendo as necessidades, a diversidade da empresa, promovendo isso tudo, né, e se preocupando com questões sociais também que envolvem a sua empresa, isso tudo acho que faz parte da formação mais completa, né? Eu vejo hoje em dia o C-Level das empresas que eu faço parte do board, ou que eu já fiz, né, muito mais preocupados em abraçar pessoas, em conhecer pessoas, em saber o que elas estão fazendo, as dificuldades delas, e do mercado, das questões sociais, como aquela empresa pode, de alguma maneira, responder a isso. Eu tenho visto isso com mais frequência, muito mais do que se tinha antes. Interessante, Paulo, esses 2 pontos, empreendedorismo e essa nova forma de gerir talento, isso pode ser praticado em qualquer posição, né, em qualquer nível da organização, a partir do momento que o colaborador começa a ascender, começa a ter time, começa a ter essa possibilidade, tem que começar a praticar, né, de fato. Sim, isso eu diria assim, que é um caminho que ele está buscando. Na hora que ele começa a se destacar nesses aspectos, a organização começa a olha aquela pessoa, ele vai se destacando naturalmente. Ou seja, eu diria que não existe uma receita, aquela pessoa que eu nasci para ser C-Level, mas ele conquista aquilo, né, ao longo da sua carreira. É algo do qual ele se destaca naturalmente. Ou seja, claro, a formação acadêmica é fundamental, né? Isso é um ponto fundamental, mas as outras questões, os skills que ele tem que desenvolver, ele vai desenvolvendo, né, naturalmente, ele vai se destacando. E justamente, aproveitando essa deixa que você me oferece da academia, né, de que forma que essa pessoa ela pode buscar um pouco desse conhecimento, eu queria finalizar a nossa conversa perguntando para vocês como a SPM auxilia no desenvolvimento desses profissionais. Afinal de contas, né, temos aqui um professor e um coordenador para poder também falar sobre isso, né? Afinal de contas, nós estamos o tempo todo lidando com esse assunto aqui dentro de casa também. A SPM, como uma escola de ponta, né, é uma escola que detém conhecimento, especialmente na área de gestão, na área de marketing, né, na área de inovação, né, e tem que oferecer esse conhecimento desenvolvido internamente ou trazido também de fora, né, para os vários momentos da formação de uma pessoa, de um executivo. Então, você saiu da sua graduação, antigamente você falava, bom, eu agora estou graduado, estou tranquilo, vou exercer. Não existe mais isso. Você já precisa se especializar, você precisa começar a sua caminhada de especialização, né? Então, você já tem alguns programas que a SPM desenvolve para, digamos assim, melhorar a formação, alguns gaps que a graduação não trouxe, porque a graduação tem um objetivo mais geral, né? Então, você começou a trabalhar em uma determinada área do qual você está se interessado, você busca uma especialização, você busca um pós que aprofunde aquilo. Depois você vai começar a ter alguns aspectos, algumas necessidades, você precisa ser líder, então, algumas competências, etc. Então, a SPM também traz cursos, né, masters, uns MBA executivos já para pessoas que já estão, que eu costumo chamar, são high potentials, ou aquelas que já exercem posição de líderes, né? E se você já está numa posição onde você já exerceu a posição de liderança há muito tempo, ou já é mais sênior, você precisa trocar experiências. Você precisa trabalhar com a fronteira do conhecimento, não que os outros programas não tragam, mas a fronteira do conhecimento do que os outros também estão fazendo. Então, aí já são cursos que são cursos mais preparados para facilitação de troca, né, e trazer profissionais de altíssimo nível, não é um conceito de professor, traz o conhecimento, ou seja, o conhecimento é dividido. E aí, sim, estamos falando de profissionais já muito mais sêniores, né? Então, a escola tem uma oferta de produtos de conhecimento para essas várias etapas que uma pessoa no mercado precisa. Okay? Não, Paulo escreveu super bem, né, tudo que a SPM pode oferecer, tanto da amplitude de currículo para diferentes fases da carreira do
do profissional. Eu destacaria a questão da possibilidade de networking. A maior parte dos programas elas possibilitam, criam essa possibilidade. E um tema que, para mim, eu creio que é bastante importante, existe muita experiência de mercado aqui dentro, né? Tanto dos professores, mas as ligações que a SPM tem com empresas e a possibilidade de você ter interação e troca com profissionais em posições sênior no mercado, né? E que fazem com que o seu processo de aprendizado seja mais efetivo, seja algo mais implementável na prática e possa fazer diferença de maneira mais marcante para o profissional que atende aos programas. Eu posso dizer que eu e Newton somos um exemplo disso, né? Ou seja, são professores da escola exercendo posições executivas de altíssimo nível. Ou seja, a nossa experiência, né, é super relevante e super bem-vinda pelos nossos alunos, né? Quando eu falo alunos, e depois também para os executivos que nós trocamos, ou seja, nos programas mais de C-Level. Exatamente. Paulo, Newton, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Agradeço demais a gentileza de oferecer tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer, foi uma grande oportunidade de trocar com o Newton, né? Excelente. Prazer estar com o Paulo aqui, contigo também, Caio. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma preferida e avaliar o programa também. Tchau!